Olá, irmãos e irmãs, boa noite na paz de Cristo, Rei da Glória. Hoje é dia 7, tá? Já é dia 7, deixa eu dar um pouquinho isso aqui para lá, assim ficou melhor. Estamos marcando aqui o nosso relógio 23 horas e 12 minutos. É o melhor horário, já falei para vocês, né? Porque durante o dia fica tocando, né, chamada, entra mensagem e etc e tal. Então esse tem sido o melhor horário. Hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo antecipar, né, e gravar hoje, quinta-feira. Notícias minhas, já vou dando para vocês, né? Sei que vocês estão me ajudando, orando aí por mim. Eu fiz ultrassonografia do pé e do braço. O pé deu uma ruptura de um ligamento no pé, mas o médico disse que não é cirúrgico, e era um ligamento pequeno, então sem nenhum problema. Mas o meu pé ainda está muito inchado, eu tenho que andar de bota ortopédica, e estamos aí, né? Vou começar a fisioterapia na terça-feira da semana que vem. O braço, o médico ortopedista não encontrou nada. O que tem ali, o que apareceu é mesmo em razão, né, do deslocamento do braço, e não tem ruptura nenhuma de tendão nem de ligamento, e graças a Deus o médico me autorizou a tirar a tipóia, né, que eu estava de tipóia, vocês lembram? Segundo ele, a tipóia ela tem um tempo para a gente usar, porque se passar muito tempo, o braço começa a perder a mobilidade. Eu faço assim e ainda me dói o braço. Mas eu não comecei ainda a fisioterapia, né? A hora que eu começar, eu tenho fé em Deus que isso tudo vai passar. Hoje eu já pude trabalhar melhor, né? Digitando com as duas mãos, e graças a Deus deu tudo certo, né? Pude adiantar um pouco um serviço meu que estava parado nesses dias que eu estava sentindo dor, e imobilizada a mão, o pé, e desanimada, né? Essa é a verdade. Então, graças a Deus, né, as coisas estão caminhando. Eu acredito que fazendo a fisioterapia, eu vou ficar também livre da bota, porque é uma coisa chata, ruim de ficar andando com a bota. A bota tem um certo peso, e para andar com ela, né, tem um jeito de andar e começa a dar dor nas costas, dor no quadril. É complicado, mas graças a Deus, né, a gente está vencendo. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos começar o estudo do capítulo 5 do livro de Gênesis, e eu quero ler para vocês. Esse livro, na realidade, esse capítulo, na realidade, é um capítulo de genealogias. O que é genealogias, Auxileia? Vamos dizer assim, a árvore genealógica, a descendência de um patriarca, partindo de um casal, né, de uma família, os que vieram a partir dele, né? Isso é uma genealogia. E aqui na minha Bíblia o título é Descendentes de Adão. Então essa genealogia é de Adão. E aqui, eu sei que vocês não gostam, né, de ficar lendo na Bíblia genealogia, nem eu também, mas tem algumas genealogias que elas são muito importantes no contexto da história do cristianismo, no contexto do plano de Deus, do plano salvífico de Deus, e vocês vão estar vendo isso. Nós vamos estar aqui analisando isso através deste capítulo de genealogia, genealógico. Esse é o capítulo. Né? Incomoda um pouco de ler, mas vamos ler assim mesmo. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 32. Lê rapidinho. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados.
Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Muito bem. Vamos lá, gente. Vamos lá. Chatinho, né? É chatinho. Mas vamos analisar aqui alguma coisa. Esse capítulo 5 é o capítulo que registra, vocês viram aí, a genealogia, palavrazinha chatinha, genealogia de Adão. Um estudo, eu estou incomodado com isso aqui, que agora acho que melhorou. Assim. Tá bom, melhorou. Isso, acho que ficou melhor, né? Um estudo de Gênesis 5, um estudo sério, um estudo bíblico de Gênesis 5, revela que o escritor de Gênesis, ele enfatiza neste capítulo a linhagem de Sete. Presta atenção nisso, sabe? Por que ele enfatiza a linhagem de Sete? Porque o objetivo dele contrastar, fazer um contraste entre a piedosa linhagem de Sete com a iníqua
iníqua linhagem de Caim, que a gente viu quando a gente estudou Gênesis capítulo 4. Tá? Então, nesse estudo aqui do capítulo 5, nós iremos conhecer um breve esboço de Gênesis 5 e entender os pontos que são principais neste capítulo. Eu não sei se vocês perceberam, mas da leitura da genealogia de Adão, e a gente vai ver que existem aqui duas pessoas, dois filhos, né? Que eu não sei se é tataraneto de Adão, mas existe nessa genealogia dois nomes de homens que também tem lá na genealogia de Caim. Gênesis capítulo 4, dos versículos 17 até eu diria que até o 24, porque no 25 já vai falar de Sete. Nos descendentes de Caim, nós vamos ver Enoque, que foi o primeiro filho dele, quer dizer, o primeiro filho de um homicida, de um homem mau, de um homem ímpio, Enoque. Ele deu o nome de Enoque, e a cidade que ele construiu para ser o seu refúgio, ele também chamou de Enoque. E aí vem Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Olha só. Então, esses dois nomes que tem aqui nos descendentes de Caim, eles vão ser repetidos aqui nos descendentes de Sete. Na descendência, na genealogia de Adão, nós vamos ver descendentes de Sete. Entre esses descendentes, um se chama Enoque e o outro se chama Lameque. E nós vamos ver como que são diferentes, né? O Enoque de Caim do Enoque de Sete. O Lameque de Caim do Lameque de Sete. Mas vamos lá, tá? Então, o capítulo 5, não sei se vocês perceberam, ele começa fazendo assim um resumo bem resumido, um suprassumo dos acontecimentos da criação do mundo. Ele começa assim, ó: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Aí vem: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Então vocês estão vendo aqui nos versículos aí, né? Nesses 3 primeiros versículos aí, dos 2 primeiros, melhor, ele faz assim um resumo da criação do mundo, como é que tudo começou. Aí ele conecta a descendência de Adão através de Sete à criação do mundo, a criação original. Aí você fala assim, mas peraí, Abel e Caim? Bom, Abel foi morto, tá? E Caim foi o filho iníquo, foi o filho do mal, foi o filho esquecido, amaldiçoado por Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre as genealogias, porque nós vamos encontrar muitas genealogias na Bíblia toda, é que a genealogia, ela se presta a apontar o descendente, não, o primogênito. O que é o primogênito? O primogênito é o primeiro filho. E do primeiro filho vem os filhos dele, os netos, bisnetos, trineto, tataraneto e vai por aí afora. Tá? Vocês vejam aqui, que a gente leu aqui, fulano gerou Beltrano quando tinha tantos anos, e depois que gerou Beltrano, viveu mais tantos anos, no total de anos foram tantos, e ele teve filhos e filhas. Não se fala quem são esses. O que interessa é aquele que ele gerou primeiro. Então a gente já começa vendo aqui que Caim ele foi totalmente destituído da genealogia de Adão. Ele não aparece aqui
na genealogia, na descendência de Adão. Perceberam isso, né? Vocês viram bem isso aí, né? Então, esse capítulo, ele conecta a descendência de Adão através de Sete e conecta Sete à criação original. Tá entendendo? Então, tá. Se a gente for lá no capítulo 4, na parte final, Moisés, ele registra, nós já vimos aqui, né, eu mostrei agora para vocês, a linhagem de Caim. Agora, aqui em Gênesis 5, ele apresenta a linhagem, a linhagem do filho nascido de Adão e Eva após o perverso Caim ter assassinado Abel. E aí Moisés tira Caim da genealogia de Adão, tá? Por que ele tira Caim? Porque ele quis deixar claro que a linhagem da aliança de Deus, tá? Da aliança de Deus, é aquela que provém de Sete. Entenderam? É a aliança de Deus com o homem, que vai dar lá em Mateus, no nascimento de Jesus, tá? Essa aliança não foi feita com Caim, foi feita com Sete, tá bom? Então é bom vocês guardarem isto. O grande propósito de Deus para a criação jamais seria frustrado por Caim. Caim fez besteira. E Deus, então, não vou frustrar o plano que eu tenho para a criação com esse maldito aí, tá? E nem com a descendência dele. Nem com a descendência dele. A descendência de Caim morre ali no capítulo 4. Morre no capítulo 4. Quando recomeça o capítulo 5, recomeça com uma outra descendência. E vem a partir de 7. Isso é muito interessante. Vamos percebendo isso aí, tá? Muito bem. Então, Gênesis 5 não deixa dúvida de que a linhagem de Sete teria um lugar especial nesse plano de redenção que Deus já havia traçado lá no Éden, ou antes da criação do mundo, né? Antes da criação do mundo. No Éden a gente tomou conhecimento, não é isso? Do descendente da mulher virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente e ela vai lhe morder o calcanhar, etc e tal, que a gente sabe que estava se referindo a Jesus, tá? Então, o capítulo 5, ele tem esse condão, ele tem essa importância, tá? Tá. Gênesis 5, ele se apresenta, se assemelha à forma com que a genealogia de Caim é apresentada na parte final do capítulo 4. Ambas as listas, elas são lineares, fulano, gerou, e enfoca um indivíduo em cada geração. Eu mostrei aqui para vocês, né? 7, Adão e Eva conceberam, geraram um filho à sua semelhança, deu o nome de Sete. Tá? Depois Sete viveu tantos anos e gerou Enos, tá vendo? Sempre um só. Enos viveu tantos anos e gerou Cainã, e vai por aí afora. Sempre apontando um descendente, um indivíduo, um descendente de cada geração, tá? E assim são comparados tanto a descendência, a genealogia de Caim, como a genealogia aqui de Adão e Eva a partir de Sete, tá? Agora, o que a gente precisa entender aqui é que no final do capítulo 4, olha o que diz aqui no final do capítulo 4. Aliás, os dois últimos versículos do capítulo 4. Adão tornou a ter relação com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, que está repetindo aqui o que está no capítulo 3, no capítulo 5, versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, ele deu o nome de Sete. O capítulo 4 termina já falando de Sete. Aí diz assim,
E ela, Eva, deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Já está começando aqui, tá vendo? Genealogia de Adão. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a gente vai ver, lendo o capítulo 7, especialmente a descendência de Caim, e o capítulo 5, a descendência de Adão e Eva, a partir, né, de 7, nós vamos perceber o contraste entre essas duas descendências, essas duas linhagens. A linhagem de Caim, ela foi amaldiçoada por Deus. Em Gênesis 4, essa genealogia de Caim começa após um assassinato. E o seu último registro aqui, que vai falar de Lameque, né, um dos descendentes de Caim, fala de um indivíduo aqui que também cometeu mais assassinatos ainda do que Caim. Não é isso? Matei um cara porque me feriu, o outro porque me olhou atravessado para mim. Seria mais ou menos assim. Então, essa linhagem, presta atenção nisso, porque isso é importante. Quando nós chegarmos aqui no capítulo 6, essa linhagem de Caim, ela inteira morreu no dilúvio. A linhagem de Caim morreu inteira no dilúvio. Aí vocês vão falar assim, peraí, Siléia, também você está forçando aí. A de Sete também. Negativo. A de Sete teve uma família que não morreu no dilúvio. Muito pelo contrário, ela foi salva no dilúvio. Por quê? Então vamos lá. Por que a de Caim morreu toda no dilúvio e a de Sete não morreu no dilúvio? Por causa da aliança de Deus. A aliança que Deus fez com Adão e Eva. E Caim foi rejeitado. Então a descendência de Sete, ela foi a descendência abençoada por Deus, escolhida por Deus. E a de Caim, apesar de Deus ter colocado nele um sinal na sua testa, e para que todos que encontrassem com ele não o matassem para vingar Abel, ele foi rejeitado. Estão entendendo isso, né? Estão entendendo, estão percebendo isso, né? Muito bem. Então, nós temos aqui uma linhagem amaldiçoada que termina com o dilúvio, enquanto a outra linhagem, quanto a genealogia a partir de Sete, que vem apresentada aí no capítulo 5, sobrevive ao dilúvio. Mas foi só Noé, não interessa. É da descendência de Sete, tá vendo? Então, da descendência de Sete, um perseverou, andou nos caminhos do Senhor. Aliás, vamos voltar um pouquinho atrás. 2. Veja como é que a aliança, a descendência de Sete era uma descendência abençoada. Veja como é que ela era abençoada. No meio, porque essas duas descendências, a de Caim e a de Sete, elas viveram no mesmo período, na mesma época. Então, no meio de pessoas más, de pessoas rancorosas, assassinas e tudo mais, Deus encontra Noé. E fala, Enoque, calma, gente. Encontra Enoque, vamos lá. Enoque, Jared gerou Enoque. Enoque viveu, estou lendo em Gênesis capítulo 5, versículo 21, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. Então ele vinha de uma geração piedosa, que amava Deus, que ensinava os seus filhos acerca de Deus. Enoque andou com Deus. Depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o levou para junto de si. A gente vê isso no capítulo 4 com um Enoque da descendência de Caim? Não. Na descendência de Sete, nós temos Enoque, que andou com Deus e Deus o levou para si, e nós temos Noé, que o próprio pai profetizou sobre a vida dele. Lameque viveu eu estou lendo Gênesis 5, 28, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome
de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Ele abençoou o filho dele. Ele vai ser o nosso resgatador. Ele nos consolará dos nossos trabalhos e fadigas. Ele sobreviveu ao dilúvio porque ele foi chamado por Deus para cumprir um juízo de Deus sobre essa geração ímpia de Caim. Geração ímpia de Caim, né, que foi se perpetuando e vivendo aqui nesta época, né? Muito bem. Enoque e Lameque eu já falei, né? Mas eles eram diferentes, eu já mostrei aqui para vocês. Na linhagem de Caim, Enoque foi o nome do filho do primeiro assassino. Já na linhagem de Sete, Enoque foi o homem que andou com Deus e Deus o tomou para si. O Lameque, da linhagem de Caim, era um assassino pior do que Caim, do seu ancestral. Mas o Lameque, da linhagem de Sete, foi um homem que confiava na promessa de Deus para a redenção da humanidade. Ele que teve Noé e falou que Noé seria aquele consolador. Perceberam aí as diferenças, né, nessas duas descendências. Aqui no estudo que eu preparei, que eu encontrei aqui, vem falando sobre essa questão de viveu 900 anos, viveu 800 anos, e algumas teorias acerca disso. Então vamos lá. Eu quero ler aqui para vocês. Sobre essa questão, há diferentes interpretações. Alguns estudiosos consideram esses números, 500 anos, 900 anos, 800 anos, consideram esses números como sendo simbólicos. Pode ser que eles tenham sido calculados sob um sistema de contagem diferente adotado pelos povos do Oriente Próximo. Eu sempre tive uma curiosidade danada com isso. Como é que uma pessoa pode viver 900 anos? Aí, olha só, tem uma corrente que diz assim, talvez esses números façam referência ao período de duração de certas dinastias. Então, isso significa o quê? Adão. Adão viveu 130 anos, tal, todos os dias da vida de Adão foram 930 anos. Aí eles querem dizer que esses 930 anos não foi anos de vida de Adão, mas de Adão, dos filhos dele, dos primos, dos parentes, uma dinastia, um clã, uma família inteira. Somando, deu esse total de anos. Tá, agora, há aqueles que consideram que esses números de anos são literais. É isso e pronto, está acabado. Pode ser que Deus tenha permitido que as pessoas vivessem um longo período de tempo para que a humanidade se desenvolvesse. Agora, uma coisa a gente tem muito certo. Quando nós chegarmos no capítulo 6, nós vamos ver que Deus deu um basta nisso. Por isso, eu sou da corrente que aceita que esses números são literais. Eu tenho que correr porque eu já vi ali que meu celular está com pouca bateria. No capítulo 6, nós vamos ver que Deus vai estabelecer que o homem não vai viver mais do que 120 anos. Não vai viver mais do que 120. É um número, né, que a gente até hoje, a gente ouve de pessoas, né, que até viveram mais, 122, 124 anos. Então, não é assim taxativo. Mas isso me leva a crer que até aqui no capítulo 5, essa enormidade de anos de vida é literal. Tanto é que aqui Deus resolve, né, abaixar esse número de vida. Muito bem. Outra curiosidade interessante no estudo de Gênesis 5 é que, embora as pessoas vivessem muitos anos, toda essa longevidade terminava em morte. Vocês viram aí, né? Viram que até sentou aí na leitura? E todos os anos de fulano e morreu. Né? Entenderam? Toda essa enormidade de anos não adiantava nada. Eram longevos, viviam muito, mas morriam. Por quê? Porque o pecado trouxe a morte sobre todos.
Mas, ainda assim, Deus cuidou de preservar a linhagem piedosa de Sete através de Noé. Na linhagem de Sete, um foi preservado, tá? Na linhagem de Sete, e não morreu até Deus destruir toda aquela linhagem ruim que vinha ali para trás, tá? Aqui eu já falei de Lameque, né? A diferença de Lameque e do Lameque de Caim e do Lameque de Sete, né? É porque eu adianto, eu leio, depois aqui eu adianto, depois fico aqui enrolada aqui, tá? Agora, o que esse capítulo 5 ele enfatiza? Esse capítulo enfatiza a transmissão da imagem de Deus, né? Deus botou a sua imagem, Adão e Eva, depois eles já tiveram filhos à sua própria imagem, e a realidade da morte após a queda, aí na genealogia vem mostrando que os homens morriam, e a esperança na linhagem messiânica, culminando no contraste de Enoque, que não morreu, e Noé, que traria alívio, porque a partir dele Deus criou uma nova, fez uma nova criação a partir de Noé e a sua família. Muito bem, gente. Muito bem. Essas são as lições que a gente tira daqui, né, dessas genealogias. Vocês viram, né, umas coisas assim muito interessantes que a gente tirou aqui, né, dessa genealogia. Quais as lições, para terminar mesmo? A genealogia, ela mostra que Deus preserva a linhagem messiânica, a linhagem de onde viria o Messias Jesus Cristo, e preserva numa genealogia de pessoas piedosas. Noé, que andava com Deus, Lameque, que profetizou na vida, Enoque, que andava com Deus, Lameque, que profetizou na vida de Noé que ele seria, né, um consolador, um salvador, vamos dizer assim, né, porque Noé é um tipo de Jesus Cristo. Segunda lição que a gente tira é a importância de andar com Deus. Assim como Enoque, hoje nós somos chamados a ter intimidade com Deus, a andar com Deus durante toda a nossa vida. E sabe-se lá qual é o plano que Deus tem para nós. Né? Noé não sabia. Enoque não sabia, desculpa. Estou sempre trocando aqui. Mas ele andou com Deus e Deus o arrebatou. E é o que nós estamos buscando, né? E a outra coisa, né, que é aquela que a gente já viu, apesar dos longos anos de vida, Metusalém, não é Matusalém, Metusalém, por exemplo, viveu 969 anos, todos morrem apontando para quê? Para a necessidade de um Salvador que venha nos tirar do pecado e nos dar a vida eterna. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês no nosso próximo encontro, capítulo 6. E esse capítulo é tremendo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.